Imagina aí um padre batizar e casar uma índia. Isso deu uma repercussão danada. E foi um padre aqui de Afogados da Engazeira, em 1952, que batizou e casou uma índia lá no Rio de Janeiro. Todos os detalhes dessa história estão nesse livreto aqui do historiador Alexandre Ascioli. E para bater um papo comigo, eu estou com o historiador, estou com o autor do livreto e estou também com o sobrinho neto, o Miguel Góes, que é daqui de Afogados da Engazeira, para contar um pouco dessa história. Miguel, como integrante da família, você que é um cara que gosta muito de história também, que valoriza muito a história da sua família, que teve uma importância aqui no município no desenvolvimento. Como foi a vida do seu tio-avô antes dele ir ao Recife para que pudesse se ordenar padre e lá cumprir a sua vida de sacerdote? Olá, Pepeu. Olá a todos os seguidores aqui do Corujão do Pepeu. Obrigado pela oportunidade, né, da gente estar vindo falar hoje, né, do cordel Padre Luiz de Góes e o casamento na Índia. E Padre Luiz de Góes é um personagem, na verdade o nome dele era Luiz Gonzaga de Campos Góes, nascido aqui em Afogados da Engazeira no ano de 1904, nascido no casarão da família, que é onde hoje é localizada a farmácia Pague Menos, e o qual seguiu sua carreira, né, do sacerdócio. Foi para o Recife, onde foi ordenado. Ele também, só para constar, ele era irmão do meu avô, né, Miguel de Campos Góes, que foi prefeito aqui de Afogados, irmão da professora Letícia de Campos Góes, né, uma das professoras, né, tradicionais e mais conhecidas, né, daquele período. E também de Oscar de Campos Góes, que era pesquisador botânico, também foi para o Rio de Janeiro, onde desenvolveu atividade no Jardim Botânico de lá. Então, o Padre Góes, como ele é conhecido, ele foi para Recife, onde foi ordenado, depois voltou para Arco Verde, para a paróquia de Arco Verde, onde por um bom tempo trabalhou. De lá, ele foi transferido para a paróquia do bairro do Cosme Velho, que fica nas Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, e lá desenvolveu, né, um grande trabalho social e comunitário, foi professor, lá no período também que foi padre, construiu também, fez a igreja de São Judas Tadeu, que existe até hoje lá nessa comunidade. Era muito bem relacionado com a sociedade, ele tinha acesso, né, a Juscelino Kubitschek, participou de cerimônias, né, de Juscelino Kubitschek à época, participou também do círculo de Assis Chateaubriand, né, o dono do Diário de Pernambuco e de um grande conglomerado de meios de comunicação da época. Então ele era muito bem relacionado, onde exerceu suas atividades até o ano de 1975, quando faleceu vítima de um infarto, né? Então ele tem um legado, tem uma história, e o pesquisador Alexandre Ascioli foi muito feliz, né, no tema que escolheu, né, desenvolveu esse cordel, né, reforçando o poder de nossa cultura através da literatura de cordel e trazendo um fato histórico que foi também esse casamento, né, de um indigenista com a Índia de Acuí, que o Alexandre vai explicar melhor, né, já que ele é o dono da arte. Alexandre, me diga aí como foi fazer esse trabalho de pesquisa para redigir esse livreto? Oi, Pepeu. Obrigado pelo espaço. Um abraço a todos os seguidores. E, Pepeu, eu encontrei esse casamento e esse batizado da Índia de Acuí. Ela era da tribo Calapalo, lá do Alto Xingu. E achei a história interessante. E eu foquei no batizado e no casamento dela, justamente por ter sido feito por um afogadense, né? por um conterrâneo nosso. E o que é que acontece? No início de 1940, quando os irmãos Vilas Boas vão para o Alto Xingu, né? Aires Cunha segue com eles também para o Alto Xingu, e lá na aldeia ele se apaixona pela Índia de Acuí, né? Existem algumas controvérsias nesse relacionamento, mas eu não foquei nisso, até porque é uma história muito grande e o Padre Luiz não fazia parte desse contexto todo, né? Aí o que é que acontece? No início na segunda metade de 1952, Assis Chateaubriand, né, que era o dono dos Diários Associados,
era uma pessoa muito influente no Rio de Janeiro e no Brasil. Ele resolve fazer o casamento de Diacuí e o sertanista Aires Cunha. E resolve fazer esse casamento no Rio de Janeiro, né? Manda buscar eles dois, o pai de Diacuí vai também, e 2 irmãos, e parou o Rio de Janeiro, esse evento. Foi em uma semana eles fizeram o batizado, o padre Luiz de Góes é quem faz o batizado, na capela de São Judas Tadeu, lá no Cosme Velho, nas Laranjeiras, né, no bairro das Laranjeiras. E faz o batizado numa segunda-feira ou numa terça. Aí na quinta-feira tem o casamento civil, né? E no sábado o casamento religioso, que foi celebrado na Matriz da Candelária. Dizem os jornais que, e até pelas imagens se percebe isso mesmo, que tinha mais de 10 mil pessoas nesse casamento. Inclusive o trajeto do hotel para o casamento era pessoas na rua para ver a noiva, né? E outra coisa interessante também é que nem ela falava a nossa língua e nem Aires Cunha falava a língua nativa dela, não é? Aí ela passa, acho que uns dias, justamente com o padre Luiz de Góes, para poder ser batizada, né? Além de batizar e de celebrar o casamento, o padre também teve influência vamos dizer assim, na alfabetização da Índia, para que ela pudesse entender a nossa língua? Sim, sim. Justamente esse tempo que ela passa antes do batizado, lá no Cosme Velho, é justamente isso, para a questão do batismo, os ensinamentos do batismo. Falar um pouco da capa também, né? Pode falar do cordel. Aí eu tive a ideia de fazer esse cordel, Pepeu, até porque para a gente reavivar a história de pessoas afogadenses que tiveram muita importância, ou aqui ou no Brasil. E eu conversei com o Alexandre Moraes e tive essa ideia de fazer o cordel, até para distribuir nas escolas também. A minha ideia é justamente essa. Aí Alexandre fez a capa do cordel, né? Fez a correção e eu tive o apoio dessas pessoas aqui, do próprio Alexandre, com cultura e coisa e tal, Miguel com a gráfica, o Instituto Quinca Rafael, de Japitacá, o qual eu faço parte. Gráfica Pajeú. E a gráfica Pajeú, né? Miguel e a gráfica Pajeú. E os personagens da capa aí, vamos falar um pouco deles. Sim, aí aqui, Pepeu, essa é a Índia, Diacuí, não é? E aqui é o padre Luiz de Góes. E essa capa, essa ideia de Alexandre, são momentos diferentes. Isso aqui foi nos 10 anos de sacerdócio de padre Luiz. E essa imagem foi do dia do casamento de Acuí. Aí tem várias pessoas envolvidas aqui. Chateau, Getúlio, se não me falha a memória, Getúlio, que Chateau foi quem organizou todo esse aparato para o batizado, o casamento. E sim, um ano depois, eles voltam, na segunda-feira eles voltam lá para o Alto Xingu, né? Para a aldeia Calapalo, e ela engravida e morre no parto. Mas a filha consegue sobreviver e vai morar no Rio Grande do Sul, com Aires Cunha. E padre Luiz de Góes faz também a missa de 30º dia de morte. E o batizado da filha? Não, o batizado não foi ele, não. Foi o de morte, até porque ela foi para o Rio Grande do Sul, não é? E a ligação deles era com Chateau e Aires Cunha. E ela foi morar com
um tio, foi quem criou ela. E é o nome da mãe também, de Acuí, o nome da filha. E na época foi um casamento mais. O que chamou mais atenção na tua visão, pela pesquisa, foi o fato de Aires Cunha ter se casado com a Índia ou por ter sido um evento meio que político, né, pelo que tu conta, para mobilizar essa parte todinha, políticos, a nada do Rio de Janeiro e na época do Brasil, né, digamos assim. Pepeu, eu achei totalmente político mesmo o casamento, até pelas pessoas que estavam envolvidas, né? E outra coisa que eu achei interessante também é dela não falar a nossa língua, né? E nem Aires Cunha também. E outra coisa, eu pesquisei, procurei por todo canto, e como foi muito polêmico, né? Eu não encontrei nada de Roma se manifestando contra o casamento. E nem algo que fosse uma captura da Índia. Como eu falei, no contexto todo da história, os jornais que eram ligados a Chateau contam uma história bonita, mas os outros aí entram nessas questões aí de sequestro, até de abuso, né? Que ela, quando ela foi batizada, suspeitas que ela tinha 19 anos. Interessante frisar também o contexto político, visto que a cidade foi escolhida, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil até a época, né? Sim, após sim. o ano de 1960 que passa a Brasília, então isso aí corrobora essa percepção de um espectro político também, né, nesse casamento e na forma que ele foi conduzido, né, na cidade do Rio de Janeiro. Até na revista Manchete tem uma matéria muito... Eles fizeram até uma matéria com os irmãos dela, passeando na praia, com um pessoal da alta sociedade, né? Manchete era do Diários Associados também, de Chateau? Não. Não, né? E outra coisa, o hotel também, o hotel lotado de gente para ver a Índia. Não era nem para ver a Aires Cunha, era para ver a Índia. Era algo bem incomum na época. Incomum, total. Alguém da alta sociedade se casar com a Índia. Porque aqui para nós, no interior, principalmente no Nordeste, teve muito, né? O branco com o índio, Sim. né? O negro com Miscigenação, né? Mas naquela época, em seguida vai ter um aprofundamento dessa história. Deixar o povo começar a saber primeiro Essa parte, não é, do batizado e do casamento. Não é? E eu procurei, na minha pesquisa, eu até cito na apresentação, que foram de recortes de jornais, né? Foi que era justamente dos jornais de Chateau. O jornal, o Diário da Noite e a Tribuna da Noite. Eram jornais cariocas, né? De grande circulação, né? Circulação. Oferecer também, né? Oferecer o cordel. Oferecer também, para quem quiser adquirir o cordel, sim. Né? O valor simbólico. Pode adquirir algo. Gráfica Pajeú. Pronto, aí quem quiser adquirir o cordel, ou na gráfica Pajeú, com Miguel Góes, ou então comigo mesmo, pelo Instagram. É um valor simbólico, R$10, né? E quem quiser adquirir, é só nos procurar.